Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é quem? É a Vertente Tecnológica. Hoje, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre a aplicação do Clubhouse para o sistema operativo Android de forma oficial. Fica aí para ouvir estas notícias e muito mais. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Após meses de espera por parte de utilizadores Android, finalmente a aplicação Clubhouse irá estar disponível para fazer download de forma oficial até ao final desta semana, ou seja, até sexta-feira, dia 21 de maio. Esta aqui é uma aplicação de comunicação e que teve o seu sucesso estrondoso no sistema iOS e que inclusive até há umas semanas atrás esteve envolvida em várias polémicas por conta de vazamento de dados. Ficará disponível de forma oficial através da loja de aplicativos Google Play Store. Foram meses de espera por parte da maior fatia de utilizadores do mundo dos smartphones, no mercado de smartphones, mas em comunicado oficial a empresa veio aquietar o coração de muitos. Mas há alguns pontos interessantes que temos que pautar e que temos que referenciar aqui. Em primeiro lugar, esta atitude claramente veio por muita pressão dos próprios utilizadores, do próprio mercado e por aí fora, pois era algo exclusivamente, e foi durante muitos meses, exclusivo para o sistema iOS, o que não se compreendia. Em segundo lugar, a concorrência como o Twitter, com a sua secção Space, e o Telegram, com a sua secção de salas de áudio, veio criar bastante dano nesta febre que foi o Clubhouse, que se estava a tornar, e isso fez certamente a empresa apressar todo o processo. E por último, não menos importante, é que todo este hype que foi criado à volta do Clubhouse foi caindo por terra, e a prova disso mesmo é a quantidade de downloads em queda drástica que a aplicação teve nos últimos meses, onde, por exemplo, agora em fevereiro a aplicação teve apenas 9,6 milhões de downloads, ao passo que agora em abril teve apenas 1 milhão de downloads. Por fim, de acordo com Paulo Davidson, o próprio cofundador do Clubhouse, a plataforma está prestes a receber novas ferramentas para melhorar a recomendação de conteúdos. A isto somar-se-á a implementação de novas funções como mensagens diretas, eventos de acesso pago e, por fim, subscrições. E aqui o que eu questiono é só porque agora. Isto já devia ter sido uma coisa que já devia ter sido lançado logo praticamente no início, desde que estava disponível para o iOS. Ou seja, eu até compreendo que a empresa tenha tomado a decisão de querer priorizar isto para um sistema em primeiro lugar e depois mais tarde para outro. O que isso acontece com várias empresas, há várias empresas que nas suas aplicações fazem por isso. Grande parte delas, talvez mais de 90%, quando lançam logo para as duas plataformas. Mas outros 10% há empresas que tomam essa decisão, ou seja, lançam primeiro para uma plataforma e depois mais tarde para outra. Aqui a questão é que o Clubhouse demorou demasiado tempo para ter tomado esta decisão, ou seja, daqui a nada íamos quase para um ano que a aplicação, quase um ano, se é que já não faz mais de um ano até, que ela lançou isto para um sistema e agora é que está a lançar, e está a lançar agora por conta disto tudo que ainda agora vos falei aqui, ou seja, por toda esta pressão e por ver que a concorrência estava a mexer e que tem tido o sucesso que tem tido. Eu próprio tenho visto o próprio, por exemplo, Space do Twitter,
em que eu próprio já participei, quer dizer, estive presente em duas salas do Space, e aquilo funciona lindamente, ou seja, ainda por cima estamos a falar de uma aplicação que é gratuita, ou seja, a pessoa não precisa de entrar por convite para ter acesso àquilo, ou seja, tem já a sua própria conta Twitter e depois tem acesso a esta sala quando elas aparecem. Por isso, eu questiono é porque é que o Clubhouse demorou tanto tempo a lançar para uma plataforma, sendo que lançou agora às pressas por conta da pressão e por conta da concorrência. Ou seja, isto dá a entender que também o Clubhouse, conforme eu vos tinha falado em episódios anteriores, é que ela também não aprendeu com os seus próprios erros. Com os seus próprios erros não, neste caso com os erros das outras empresas. Quando eu vos falei da cena dos vazamentos de dados com a cena do Facebook, que eles podiam ter feito as coisas de forma diferente, ou seja, ela que podia, estamos a falar de empresas que já estão no mercado há muitos anos, o Facebook, Instagram, etc, ou seja, já estão na empresa há muito tempo e que já ao longo de anos que têm cometido vários erros e que têm sido envolvidas em várias polémicas. Ela, quando foi criada, ela podia ter começado logo do zero, sem erros nenhuns, ou seja, já sabendo, olha, aquela empresa cometeu este erro, cometeu aquele, a gente já sabe os erros, já sabe os danos que estes erros provocam, então vamos fazer as coisas de forma diferente, ou seja, ela teve tudo para começar do zero, com zero erros, e não foi isso que aconteceu. Primeiro foi a história de começar com uma plataforma e depois demorar quase um ano, ou passado mais de um ano, para lançar para outra plataforma. Segundo, a história do vazamento de dados. Ainda que o vazamento de dados que eles tiveram não foi tão grave como aconteceu com o Facebook, mas ainda assim o que fica para a história é que houve um vazamento de dados, e isso foi um dado concreto, foi oficial, foi até confirmado pelo próprio Clubhouse, ainda que eles tivessem justificado da mesma forma que o Facebook se justificou na altura quando isto aconteceu, mas também teve a história do vazamento de dados. Depois foi a história dos convites. Quer dizer, eu percebo a história dos convites, queria mais aquele hype de não, eu só vou àquela aplicação porque eu tenho convite. Eu percebo essa jogada de marketing, mas pelos vistos vai-se a comprovar que foi um tiro no próprio pé, ou seja, foi um prego no caixão, porque isto vai-se a provar que aquilo só durou, foi só de pouca dura, ou seja, isto só criou aquele hypezinho no início. Eu lembro-me que ainda cheguei a participar muito tempo no Clubhouse e estava toda a gente animada e isto era o que era, mas depois eu próprio fui-me apercebendo e eu próprio até fui perdendo o interesse. E à medida que eu ia assistindo a canais de tecnologia e que se ia falando sobre o Clubhouse e se supostamente se poderia ter crescimento, se não teria, não sei o que mais, eu vi que as próprias pessoas, de forma comum, estavam a dizer que isto era um sucesso pouco duradouro. E eu sempre pensei, se eu tenho estado a utilizar o Clubhouse e não acho que isto seja um sucesso assim, porque ela tem potencial. Só que ela tem potencial, mas não soube estar à altura desse potencial. Volto a dizer, primeiro demorou tempo para lançar para uma plataforma tão significativa como é o Android, conforme ainda agora vos falei, é onde existe os maiores utilizadores, onde existe mais utilizadores no mundo dos smartphones. Ou seja, existe mais utilizadores de Android do que existe utilizadores iOS. Isso é um facto. Porque o Android alberga todos os mercados, desde os topos de gama aos médios de gama e à baixa gama. E nesse então aí é de perder de vista. Qualquer marca, seja ela chinesa ou outra empresa qualquer, consegue fabricar, se for preciso, um smartphone de 80, 100 euros com Android e está pronto para vender. Já o iOS não, a gente já sabe que os iPhones é aquele preço que toda a gente já sabe, e pronto, logo aí, se estamos a falar de uma situação que uma empresa demora um ano, ou quase um ano, ou mais de um ano, para lançar justamente para um mercado tão importante como o Android. Depois foi a história, como ainda agora voltei a falar, a história do vazamento de dados. Depois a história dos recursos. Demoram tanto tempo para lançar recursos, quer dizer, agora foi preciso a concorrência estar à altura e implementar recursos que ela própria não tinha para ela agora correr atrás. Quer dizer, é como eu ainda vos falei no episódio anterior, ou seja, no dia de ontem, quando eu vos falei da história da Apple. Quer dizer, a Apple teve que correr atrás porque a concorrência estava no mercado com bastante sucesso com aquele recurso e foi preciso
esse sucesso para ela correr atrás e depois fazer da forma batalhoada conforme fez. Aqui foi a mesma coisa, ou seja, estamos a falar de empresas que têm enorme potencial e que ainda assim, mesmo vendo os erros da concorrência, podiam fazer as coisas de forma correta, podiam fazer as coisas de forma certa, para então terem um sucesso estrondoso, mas não digam chegar a um pico e depois morrer, não. Crescer de forma sustentada e ficar no topo lá, entre aspas, eternamente. Mas não foi isso que aconteceu. Ela teve só aquele boom, tipo vulcão, atingiu lá o pico e agora começou a cair por aí abaixo. Justamente por decisões erradas da própria direção, que, pelos vistos, não soube estar à altura dos acontecimentos. E ela tem sido, entre aspas, engolida pelo próprio mercado, pela própria concorrência. Isto aqui, mais uma vez, só prova que quanto mais concorrência houver, melhor irão sair beneficiados os usuários. Ou seja, mais beneficiados seremos nós como clientes, por conta justamente da concorrência, por conta do mercado a mexer. Ou seja, podemos tirar bastante partido do Clubhouse durante algum tempo, mas foram surgindo outras alternativas, como o Telegram, como o Twitter. Fala-se que também o Facebook ou o Instagram poderão ir por esse caminho, e não me admiro nada que em breve eles também possam abraçar esse mercado. Lembramos-nos nós que o Mark Zuckerberg, naquela sala do Clubhouse, tinha até admitido que, salvo erro, tinha tentado comprar o Clubhouse, ou que tinha chutado assim uma proposta para ver se eles caíam na tentação de vender ou algo do género, mas sabíamos que ele, vendo o sucesso e a potencialidade do Clubhouse, que ia querer fazer algo do género. Por isso, isto aqui só vai provar que quanto mais concorrência houver, melhor é. E só tenho pena que o Clubhouse tenha cometido estas gafes tão grandes, e que de hoje para amanhã se calhar será mais uma aplicação que será esquecida e que se calhar quando for falada já ninguém se lembra. E tenho pena que isso que venha a acontecer, basicamente. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de outro qualquer episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro de algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.